portanto, já está a gravar, penso eu, só um bocadinho, que isto aqui também ainda estou das gravações, muito bem. Pronto, então mais uma vez agradecer a vossa presença, agradecer à Raquel o ter aceito o nosso convite. O oceano é sem dúvida um tema que merece também ter voz, ter espaço para que sejam debatidas questões, perspectivas, abordagens e experiências. Portanto, Raquel, passo-te a palavra, muito obrigada e até já a todos. Muito obrigada, Mariana. Antes de mais, obrigada especial à BioLiving e à equipa da BioLiving, que tem feito um trabalho espetacular e eu tenho acompanhado e gosto imenso do que vocês fazem. Quem me dera que outros municípios também fizessem o que vocês fazem, é mesmo incrível. E obrigada a todos os presentes por estarem aqui comigo e por perderem esta hora e meia, 2 horas comigo hoje, e boa noite a todos. Vou então partilhar o meu ecrã. Vou só partilhar novamente, que eu esqueci-me de colocar o som. Ok, já está. E aqui vamos nós. Então, antes de mais, a primeira coisa que vocês precisam de saber sobre mim é que eu sou bióloga marinha, tenho 25 anos e sempre fui uma pessoa muito indecisa. Toda a minha infância sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes e nunca me via num único trabalho no meu futuro. E como eu sei que também temos aqui pessoas connosco de todas as idades, vou falar um bocadinho sobre o meu percurso, também para que os mais novos consigam perceber que tipo de percurso um biólogo marinho faz e também os mais velhos percebam como é que um biólogo marinho, as aplicações que a biologia marinha pode ter e como é que os caminhos todos que nós podemos fazer e chegar e todo o impacto que nós podemos criar. E eu era muito indecisa até aos 2000, quando tive a coragem de começar a mergulhar e calcei barbatanas, vesti um fato de neoprene e comecei a mergulhar. E a partir daqui eu, pela primeira vez, consegui perceber o que é que poderia ser o meu futuro, porque sempre que eu mergulhava eu emergia com uma nova percepção do oceano, ao contrário da biodiversidade terrestre. Há muita biodiversidade marinha, mesmo esquisita, que nós não vemos diariamente, então sempre que eu vinha cá acima eu tinha imensa curiosidade de pesquisar mais e mais e mais e comecei a perceber, ok, isto é o caminho, eu gosto disto, por isso eu tenho de saber mais sobre o mar. E então, neste momento, quando eu começo a mergulhar, estou a fazer a minha licenciatura em Biologia no Porto e começo a pensar que, ok, gosto do mar, quero fazer mais cursos no mar. E comecei à procura de coisas que haviam para além da universidade. Isso é uma coisa muito importante, porque a universidade dá-nos ferramentas, mas nós também precisamos de procurar outras coisas que nos estimulem. E o que eu queria partilhar também convosco é que houve um curso que eu fiz com uns amigos até, que foi a bordo do navio Crioula, não sei se vocês conhecem este navio, e foi assim o meu primeiro contacto longo, ou seja, 10 dias no mar, em que eu percebi o poder do mar e tudo aquilo que nós podemos fazer no mar, porque isto envolveu também curso de empreendedorismo, curso sobre áreas marinhas protegidas, perceber o que é que as berlengas e as ilhas X estão a fazer no que toca à biodiversidade e à conservação marinha, e por isso foi muito estimulante para mim. E a partir daqui eu soube, ok, biologia marinha é o meu caminho, e então tive também a coragem de sair da minha zona de conforto. Na altura eu nunca tinha sequer trabalhado em inglês e candidatei-me para um mestrado internacional de biodiversidade e conservação marinha, e foi um mestrado que me abriu imensas portas para as aplicações que se pode ter no mundo da biologia marinha. O primeiro ano eu estive no Algarve. Nós podemos escolher no primeiro ano uma universidade da Europa e no segundo ano outra universidade. E eu escolhi Portugal porque realmente eu queria conhecer o que nós tínhamos cá em Portugal e no sul de Portugal, o Algarve, o estuário, a Ria Formosa, os ecossistemas que nós temos, principalmente no sul do país, eu desconhecia. E tive a oportunidade de ter uma cadeira, por exemplo, de mergulho científico, onde eu aperfeiçoei as minhas técnicas de mergulhadora para conseguir ir em profundidade, medir espécies, tirar notas num caderninho que dá para usar debaixo d'água,
saber adaptar a minha flutuabilidade para trazer coisas cá acima, e foi muito, muito interessante. Não sei se vocês tinham noção que nós temos um curso de mergulho científico em Portugal, o que é bastante pioneiro. Espanha não tem, acho que agora já tem, mas na altura que eu comecei não tinha, e isto também mostra que Portugal é bom no que toca à biologia marinha, que era uma coisa que eu também não tinha noção. E também fiquei a conhecer que realmente em Portugal temos cavalos marinhos, não sei se vocês sabiam que temos cavalos marinhos cá, temos espécies que normalmente nós associamos aos trópicos, por exemplo, tubarões-baleia, que é o peixe maior do mundo, está em Portugal. Nós conseguimos ver tubarões-baleias nos Açores. Outras focas, sei lá, nós achamos que nós não temos focas aqui perto, mas temos a foca monge, que está perto também está em vias de extinção, e podemos encontrá-la na Madeira. Por isso foi mesmo muito bom ter feito este curso. No segundo ano quis ir para a Irlanda, porque também aprendi muitas ferramentas que não estavam disponíveis cá em Portugal, como por exemplo, tive uma cadeira chamada acústica, em que eu usei hidrofones, que são uma espécie de microfones para colocar debaixo d'água, em que nós podíamos identificar cetáceos, ou seja, baleias e golfinhos, através do som. Ou seja, nós gravávamos o som lá em baixo e depois conseguíamos ver num ecrã a onda sonora e conseguíamos perceber, depois tínhamos um índice em que percebíamos mais ou menos o que é que cada som, qual era a espécie de cada som, e conseguimos identificar a baleia. Era um bocado frustrante às vezes, porque nós sabíamos que tínhamos, por exemplo, uma baleia mesmo ao nosso lado e não a conseguíamos ver e nós queríamos ver, mas era, por outro lado, fascinante, porque na verdade não precisávamos ter assim tanto impacto para estudar estes cetáceos, basta ouvi-los. E passamos horas a ver focas também nestes monóculos, a analisar o comportamento animal, e isto realmente é como um biólogo faz. Um biólogo marinho estuda a vida marinha e pode ir para uma carreira de investigação, mas eu depois também comecei a perceber que todo este conhecimento que eu estava a adquirir, havia poucos esforços para o comunicar para um público mais abrangente. Eu comecei a perceber-me que todo o conhecimento que eu estava a adquirir ficava na bolha da ciência, as pessoas que estavam as pessoas que eram mais especialistas em certas áreas não faziam um esforço de simplificar a sua linguagem para falar com outros públicos, e por isso comecei-me a perceber que eu, sendo uma pessoa que valoriza imenso artes, vídeo, música, que podia usar estas minhas valências, já que também tinha tido tantos anos a estudar música, eu tive 12 anos a estudar música, podia conciliar estas outras valências para comunicar ciência. Então, na primeira oportunidade que eu tive para aprender sobre comunicação, aproveitei-a. E foi no meu estágio. Durante o meu mestrado eu tive um estágio e optei por fazer um estágio em comunicação. Fui das poucas pessoas, acho que até fui a única no meu ano, que fez um estágio que não era só científico, e foi aqui que eu me apercebi que eu vibrava eu vibrava com comunicação, porque eu ficava até às 2 da manhã a fazer isto. Basicamente, o meu dia durante um mês, o meu dia-a-dia durante o mês, foi ir para este hotel, porque basicamente eu quis trabalhar com o Centro de Ciência Viva de Tavira, e que me disse que eu estava completamente à vontade para criar o meu projeto de estágio. Fui dar uma volta pelas salinas e encontrei um sítio grande, que é este aqui, de salinas abandonadas, que tinha imensa biodiversidade. E então eu fui falar com a minha orientadora de estágio e disse: eu gostava de fazer o levantamento, o mapeamento da biodiversidade daqui e queria transmiti-lo para o público local, para a comunidade local. E ela disse: que giro, há um hotel perto dessas salinas que nos disse há pouco tempo que quer fazer iniciativas de sensibilização sobre a biodiversidade, porque eles têm noção do impacto que tem na ria, porque eles estavam localizados na ria, têm noção que os turistas muitas vezes não respeitam a natureza e eles querem fazer esse trabalho de sensibilização dos turistas. E assim foi, eu falei com o dono do hotel, ele foi espetacular, fiquei um mês neste hotel, foi ótimo, e deram-me uma bicicleta e eu todos os dias ia de bicicleta
ver a biodiversidade, tirar fotos. Estas fotos aqui do lado direito fui eu que tirei. E depois, à noite, quando chegava a casa, ao hotel, editava as fotos, tirava ao fundo, e tudo isto foi um processo de aprendizagem autodidata. Ou seja, fui ver tutoriais no YouTube sobre como usar o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator, fui ao Google Maps ver a imagem e comecei a desenhar por cima. Isto é tudo desenhado, e este foi o resultado final. Não é só isto são 2 páginas do desdobrável, mas o resultado final foi isso, foi tirar fotos, depois nas outras páginas temos uma descrição do que é porque é que o bico daquele animal é daquela forma, o que é que eles comem, porque é que a penugem é daquela forma, por isso foi um trabalho super interessante. E depois deste estágio fiquei com este bichinho, só que eu tinha de fazer uma tese, não é? Um mestrado tem de fazer sempre uma tese de mestrado, e então eu também quis que a minha tese tivesse uma vertente de comunicação. E por isso fui fazer um levantamento do que é que existia e deparei-me com este projeto, que era um projeto de ciência cidadã. Eu sei que ciência cidadã já foi abordada nestas apresentações da Biousada, mas para quem não sabe, ciência cidadã é um tipo de ciência que envolve os cidadãos na recolha de dados, que pode ser de vários tipos, sendo que neste projeto é tirar uma foto à espécie, neste caso de algas, macroalgas, algas grandes que se veem bem, e a pessoa que vai na praia a caminhar tira uma foto à alga, coloca numa base de dados e num site da Marine Forest, e depois o cientista vai lá identificar a alga. As pessoas não precisam de identificar a espécie. Então eu deparei-me com este projeto, e quis-me envolver. E quanto mais me envolvia, mais me apercebia também das ameaças que existiam no que toca à conservação destas espécies de algas. E percebi-me que das ameaças mais impactantes são as alterações climáticas, e é a temperatura da água que está a alterar. E por isso eu decidi fazer a minha tese sobre o impacto das alterações climáticas na distribuição destas macroalgas, que foi o tal projeto que a Mariana falou no início, que depois acabei por ter a sorte de ganhar um prémio com esta tese. O que é que eu fiz? Este trabalho envolveu, obviamente, recolher dados do presente, aí a ciência cidadã foi crucial. Dados do passado, tive de ir consultar imensas bases de dados antigas, tive de ir a herbários, museus de história natural, falar com pessoas, convencê-las de que é ok digitalizar os seus dados, é ok partilhar dados, porque muitas vezes nós temos investigadores que fizeram investigação e não querem partilhar as suas coisas, mas são investigadores que foram buscar dados que já estão na gaveta e já não os usam há imenso tempo, e que então este trabalho de comunicação foi ótimo para quase como sensibilização sobre o poder de um dado. Pronto, e porque na verdade na minha tese eu não precisei de ir ao campo buscar coisas, eu simplesmente usei os dados que existiam e fiz uma coisa muito relevante. Por isso, eu já tinha dados do presente, dados do passado. Com estes dados eu ia fazendo mapas para perceber a distribuição das diferentes espécies, e faltava-me agora perceber como é que isto ia influenciar o futuro. E como é que eu fiz? Eu percebi, eu tinha conhecimento sobre a resistência térmica ou amplitude térmica que uma alga tolera, e tinha acesso a previsões de cenários futuros, de temperatura futura da água, consoante as nossas emissões de gases de efeito de estufa. Vou tentar não ser muito, muito complexa aqui, mas basicamente eu conseguia prever se no cenário 2.6, que é este aqui, que é o melhor cenário possível, que significa que a partir de 2020 nós vamos começar a reduzir as nossas emissões de gases de efeito de estufa até 2100, e 2100 vamos ter quase zero gases, vamos ser carbon neutral, vamos estar neutros em carbono. Ou o cenário pior de todos, que é continuarmos a emitir os gases de efeito de estufa como se não houvesse amanhã e sem preocupação nenhuma. E por isso eu consegui ver a distribuição das algas num cenário cor-de-rosa, que é o cenário melhor, e no cenário vermelho, que é o cenário pior. E vocês podem ver que até o cenário rosa
tem uma redução de distribuição, ou seja, o azul é o presente, o rosa é o cenário melhor de todos e o vermelho é o cenário pior. E mesmo assim, no cenário melhor de todos, ou seja, se nós neste momento começássemos a descer ainda mais do que nós estamos a fazer de gases de efeito de estufa, as coisas mesmo assim iam ter impacto. Isto pôs-me a pensar muito mais sobre as alterações climáticas, muito mais sobre o meu papel como agente de mudança. O que é que eu vou fazer? O que é que um biólogo marinho pode fazer para contribuir para o combate às alterações climáticas? Porque é uma realidade. E o problema das alterações climáticas é que nós podemos chegar a um ponto sem retorno. Se nós tivermos uma certa concentração de gases de efeito de estufa na atmosfera, que é o tipping point, ou seja, é o ponto sem retorno, se nós ultrapassarmos esse ponto vai ser muito difícil ou quase impossível nós voltarmos ao clima que temos. Isso é brutalmente assustador para mim. E por isso, o que é que nós podemos combater? Como é que nós podemos combater as alterações climáticas? Eu acho que a primeira coisa que nos vem à cabeça é preservarmos o pulmão do planeta, não é? E o que é o pulmão do planeta? O que é que toda a gente pensa? São as florestas. Porquê? Porque as florestas fazem a fotossíntese, ou seja, produzem oxigênio e capturam carbono. Mas vocês sabiam que existem florestas marinhas? E que as florestas marinhas são tão ou mais importantes que as florestas terrestres, no que toca à captura de carbono. Como eu vos disse, aquelas algas que eu estudei na minha tese, que são estas algas grandes, também formam florestas no oceano, só que nós não as vemos. E estas florestas são muito importantes no que toca a berçário, são zonas muito biodiversas, são zonas onde dão abrigo aos peixes pequeninos, e são lugares em que realmente nós estamos a capturar o carbono que nós estamos a pôr em demasia na atmosfera. E outros dois tipos de florestas que nós temos em Portugal são os sapais. Tenho a certeza que vocês todos já viram isto nos estuários dos rios. Estes aqui, sim, são compostos maioritariamente por morraça, que é esta planta que está entre marés, ou seja, às vezes vê-se na maré baixa e às vezes está submersa. E depois temos as pradarias marinhas, que aqui, se calhar alguns de vocês não conhecem porque estão sempre submersas. Isto são plantas que só vivem em lugares com água límpida, translúcida. E nós conseguimos ver pradarias marinhas no Sado, no estuário do Sado, em Setúbal, maioritariamente, e na Ria Formosa, no Algarve. E estas florestas marinhas e o carbono que estas florestas marinhas capturam, nós chamamos o carbono azul. Embora ele não seja da cor azul, mas nós chamamos o carbono azul porque são florestas que vêm do mar. E o que eu vos queria passar, a mensagem maior que eu vos queria passar hoje, é que o carbono está em todo lado, o carbono está a circular por aí, mas 83% do carbono global circula pelo oceano. O que faz pensar no papel relevante que o oceano tem no controle do clima. E que 2% desse carbono, ou seja, 2% os habitats costeiros apenas cobrem 2% desta área dos oceanos. Ou seja, o nosso oceano é enorme, a nossa costa é só 2% desta área toda. Mas que neste 2% estão 50% do carbono total. Eu sei que esta frase é um bocado confusa, mas isto significa que a nossa costa, tem tanto carbono, muito, 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 muito mais carbono acumulado do que no oceano gigante que nós temos. O que faz pensar na importância que os habitats costeiros têm e que, por sua vez, são zonas muito poluentes, porque nós adoramos estar na praia, adoramos viver perto do mar, e são zonas com muita pressão humana. E por isso nós precisamos de ter isto em conta. Enquanto que uma floresta arde, e nós conseguimos ver que a floresta está a desaparecer, nós conseguimos cheirar o fumo, nós conseguimos ver o fumo, nós não conseguimos ver uma floresta marinha a desaparecer porque está debaixo d'água. E estas são as ameaças principais a estas florestas. Neste caso, nós estamos a falar da pradaria marinha, é o exemplo da pradaria marinha. O que é que acontece? Quantos de nós vamos à praia e vemos barcos com as suas âncoras lá em baixo? E muitas vezes as âncoras, ao colocar as âncoras e ao retirar as âncoras,
puxam estas ervas marinhas, que demoraram centenas de anos a formar-se e que assim num dia é tudo destruído. O grande problema destas pradarias marinhas, o problema associado é que a grande parte do carbono acumulado nas florestas, nas pradarias marinhas, está no sedimento, não na própria planta. Porque se nós pensarmos numa árvore, tem sentido, uma árvore é muito maior, obviamente que tem muito mais carbono. Uma pradaria marinha, uma planta marinha, é muito mais pequenina, mas o carbono está muito mais acumulado no sedimento, porque foi-se depositando matéria orgânica que está ali tudo acumulado. E o que é que acontece? Quando vem uma âncora libertar o carbono que está no sedimento, o carbono volta a ficar em suspensão na água e a água fica mais ácida e volta o carbono que estava ali muito bem assentadinho e que estava ali num reservatório, vai outra vez ao de cima e é muito mau no que toca do serviço de ecossistema. Por isso, uma das grandes ameaças é esta, por exemplo, a pesca do arrasto, que é uma arte de pesca em que consiste numa rede com os pesos em baixo e os pescadores arrastam a rede e vem tudo atrás. Não há qualquer seletividade de peixe, ou seja, não se está a apontar apenas para um peixe, está-se a apontar para tudo. Depois tira-se a rede e depois escolhe-se o que quer, mas o resto já vai estar tudo morto e vai fazer grandes danos. A segunda grande ameaça das pradarias marinhas são as dragagens. As dragagens são um processo que envolve alargar o caudal do rio ou a profundidade do rio ou de uma ria para os barcos passarem. Por isso, normalmente quando nós temos um porto, normalmente tem de se fazer dragagens de X em X tempo para retirar os sedimentos de baixo que se vão acumulando ao longo do tempo. O que é que acontece? Quando se faz esta dragagem, não só se retira o sedimento todo e novamente estamos a libertar o carbono, mas também estamos a fazer com que a água fique muito mais turva. E ao ficar turva, a água não passa, a luz não passa tão bem e a fotossíntese não ocorre tão bem. Pronto, isto também é uma das grandes ameaças. Outras ameaças são as descargas de efluentes, são aquelas descargas de nutrientes que vêm de terra, que depois eutrofizam o ambiente, significa que as plantas vão crescer de forma muito abundante e depois vão acabar por morrer porque ficam sem oxigênio. A quarta e a quinta ameaça mais relevante é urbanização e construção de infraestrutura no litoral, que nós vamos degradando o habitat natural, e as alterações climáticas. Obviamente, se vier uma tempestade enorme, arranca estas pradarias marinhas e por isso, obviamente, que é muito mau. Mas, felizmente, nós já identificamos que estas ameaças existem e já temos, por exemplo, algumas medidas a serem feitas, como investigadores que estão a fazer replantação de pradarias marinhas. Como é que eles fazem isso? Eles pegam uma semente de pradaria marinha, vão cultivá-la em laboratório e depois plantam no sítio. Só que este processo é muito difícil, porque basta no dia a seguir haver uma corrente muito forte que já pode danificar tudo. E por isso é que é muito, muito melhor deixar as pradarias como estão e não danificá-las, porque este processo de replantação é mesmo muito, muito complexo e muito, muito complicado. A segunda coisa que nós pensamos, para além de preservar os nossos pulmões do planeta, é reduzir as emissões. Mas muitas vezes nós não pensamos que estas emissões não só vêm das fábricas e dos fumos dos automóveis, dos combustíveis, mas também vêm, por exemplo, da atividade pecuária. A carne que nós comemos vem de produções em massa de gado que está a ser criado, de vacas e de ovelhas que, ao fazerem a digestão dos seus alimentos, vão libertando metano. O metano é um gás de efeito de estufa muito intenso. O metano prende muito mais o calor do que o carbono. Por isso o metano é mesmo um gás muito, muito forte a nível de efeito de estufa. E outra emissão que nós também não nos lembramos é, por exemplo, os fertilizantes que nós colocamos nos campos.
fertilizantes químicos que depois vão, com a ação das chuvas, vão parar ao mar e também alguns até são pulverizados e vão logo para a atmosfera, que também tem óxido nitroso e que também contribui para o efeito estufa. Outra coisa que eu acho super relevante e que nós temos de pensar é que a grande causa deste problema foi a nossa economia, que cresceu super rápido desde a Revolução Industrial e que começamos a emitir imenso, a produzir imenso, mas a verdade é que a economia não precisa de ser assim. Nós podemos ter uma economia mais sustentável, uma economia em que pensa no ciclo de vida das coisas, que usa o desperdício e que reutiliza o desperdício para fazer outro produto. E eu gostava de partilhar alguns exemplos convosco, como por exemplo este. Nós falamos das vacas que emitem metano. E neste momento já se percebeu que esta solução de base natural, ou seja, usar a natureza, neste caso uma alga vermelha, e colocar na ração da vaca, ou seja, 20% da ração, se for uma alga vermelha, esta alga que é comum aqui nas nossas costas, na costa portuguesa, vai diminuir, acho que é 80% do metano que a vaca vai emitir. Ou seja, é uma descoberta interessantíssima que permite que ok, é um facto, nós temos de reduzir o nosso consumo de carne, mas esta solução vem atenuar o problema, vem fazer com que as vacas emitam menos metano, e basta colocar 20% de algas vermelhas, nesta alga vermelha, na ração, o que é genial, e eu também adoro este tipo de soluções. Outro exemplo de como o mar pode fazer parte destas soluções é o uso destes kelps, destas algas, destas macroalgas que eu estudei na minha tese, para fazer fertilizantes, por exemplo. Falamos há pouco que os fertilizantes químicos podem ser maus porque podem emitir também gases de efeito estufa, mas nós podemos usar biofertilizantes apenas à base de algas, que são muito bons para certos tipos de plantas e certos tipos de agricultura. Outra coisa que nós podemos olhar para a natureza e trazer soluções é, por exemplo, fazer corais artificiais que nos ajudam a proteger a nossa costa. Um dos objetivos destas estruturas naturais que nós temos debaixo d'água é também proteger-nos de tempestades, como por exemplo, acho que um exemplo óbvio é, por exemplo, as dunas. Nós temos as dunas para nos proteger da ação do mar, mas também temos algumas dunas, entre aspas, debaixo d'água que nos protegem também de algumas ondas, e muitas vezes são recifes de coral ou florestas marinhas. E existem soluções que nós também podemos fazer, que é, por exemplo, fazer corais artificiais à base de um resíduo. Por exemplo, eu conheço um projeto que faz rocha através de conchas de ostra. A concha de ostra vai para o lixo. O que eles fazem é pegar nesse lixo, que já não vai ser lixo, e fazer uma rocha e fazer um recife através dessa rocha, o que também é uma solução que me parece genial. Outro exemplo que posso partilhar convosco é esta empresa Saltico, que eu também conheço, que faz têxteis com plantas salinas, halófitas. São plantas, aquelas plantas de sapal que eu vos falei, aquelas plantas que vivem em águas salobras. Eles vão lá retirar a planta, ou seja, só retiram a parte verde, deixando o substrato intacto, que é, como vos disse, o sítio onde se captura mais carbono. Retiram a planta e fazem um têxtil. Porquê que isto é genial? Porque a indústria têxtil, um dos grandes problemas da indústria têxtil é o desperdício de água potável. Porquê? Porque eles precisam de água para processar as suas fibras. Neste caso, eles não precisam de água potável, eles simplesmente precisam de água salgada, que é o recurso mais abundante do planeta. E por isso eles conseguem transformar esta planta num tecido sem desperdício de água potável, que é um dos grandes desafios também que nós estamos e vamos enfrentar, é os limites da nossa água potável, que é limitada. Outro exemplo, eu não sabia que tinha posto tantos exemplos, entusiasmei-me. Outro exemplo que eu trouxe foi, por exemplo, usar estes resíduos, por exemplo, as cascas de lagosta e cascas de camarões, cascas de crustáceos,
para fazer bioplásticos ou para fazer biomateriais que têm uma utilidade, como por exemplo fazer um copo ou fazer um vaso para uma planta. E estas soluções são interessantíssimas. Em vez de nós irmos buscar um vaso feito de um plástico que vai demorar 1000 ou milhares de anos a decompor-se, vamos usar um recurso que está aqui à disposição e vamos transformá-lo e vamos otimizar o uso deste recurso, o que é também incrível. E por isso, estas 3 coisas que eu identifiquei que são cruciais para solucionar as alterações climáticas, eu apercebi-me que eu podia fazer isso, eu podia trabalhar nessas 3 áreas, usando também esta minha vontade de comunicar. E é isso que eu faço hoje em dia. E por isso eu vou esta parte da apresentação, vou ser eu a partilhar convosco o que é que eu faço dentro da área da ciência e da comunicação para atingir estes objetivos. A primeira grande descoberta, a minha primeira grande paixão por um projeto foi com a Ocean Alive. Eu conheci a Ocean Alive e fiquei maravilhada com o trabalho deles. Eles usam a comunicação para sensibilizar as pescadoras do estuário do Sado. E eles foram muito inteligentes aqui porque eles perceberam-se que as pescadoras ouviam muito mais do que os pescadores e que as pescadoras tinham uma influência gigante nos seus maridos. Por isso, e ainda por cima, as pescadoras estavam a ser menos bem pagas que os pescadores. Por isso, eles acabaram por arranjar aqui uma solução de remunerar estas pescadoras para serem agentes de mudança. Então, eles dão-lhe uma remuneração para elas, por exemplo, irem com miúdos das escolas no seu barco, mostrar-lhes a biodiversidade do estuário do Sado e também pagam para elas irem monitorizar as pradarias marinhas, ou seja, sempre que elas veem uma ceba, eles chamam-lhes cebas, é o nome local das pradarias marinhas, sempre que eles veem uma ceba, clicam no botão do GPS e aquilo automaticamente fica lá um pino. E isto é uma ideia muito eficiente porque, em vez de nós estarmos a ir buscar mais investigadores para usar mais um barco para ir para a água, nós estamos a usar o caminho que estas pescadoras já fazem no seu dia-a-dia para ir buscar o seu peixe. E sempre que vem, a única coisa diferente que tem de fazer é que sempre vem uma planta, tem de clicar naquele botão, o que também é muito bom. E por isso eu vi o trabalho delas, sou voluntária no Ocean Alive, sempre que posso ajudo-as de alguma forma, e decidi fazer um vídeo sobre elas. Eu gosto muito de imagem e de vídeo, sempre gostei de fazer vídeos das férias, das minhas férias e de coisas assim, mas eu pensei, why not? Por que não fazer um vídeo de sensibilização e de comunicação sobre um projeto que eu gosto? E aliado a isso, vi um concurso cujo prémio era ir a uma conferência mundial sobre as alterações climáticas, que era um assunto que obviamente eu estava muito interessada, então decidi avançar e fazer este vídeo. E por isso eu queria partilhar convosco, para também fazer uma pausa de me ouvirem, queria partilhar convosco o vídeo que eu fiz sobre a Ocean Alive e espero que gostem. São só 3 minutos. Ocean Alive is a Portuguese NGO led by Silvia and Raquel. They work in Setúbal, over the Sado estuary, to protect the seagrass meadows that store more carbon than terrestrial forest. When degraded or destroyed, the carbon stored for centuries is released, becoming sources of greenhouse gases. Ocean Alive Camp students explore the marine biodiversity of the seagrass meadows. They contact with marine scientists, they learn about the biodiversity, and learn scientific protocols for environmental quality assessments. They take samples from the sediment to measure blue carbon and show to students how seagrasses are one of the most powerful natural carbon sinks and how they are crucial ecosystems to mitigate climate change.
Ocean Alive educates students and the local fishing community to sustainable fishing and good practices. Their aim is simple: to promote behavior change, reduce destructive fishing, and protect the seagrass meadows. Through a training program, Ocean Alive is empowering fisherwomen, providing them a supplementary income to monitor the seagrass meadows and act as leaders for plastic awareness. I don't remember seeing one of these since I was like 2 years old. Hey, this one is like 30 kilos. Come back. Nota-se muita diferença no todo o rio, o lixo que não se encontra e se dia pronto, hoje não existe. Foi uma das coisas muito importantes para o nosso pensar. No princípio eu não achei assim, se gente tivesse pés para trás, não sei porquê, mas a mim não. Mas depois, agora sim, agora acho um projeto maravilhoso. E temos evoluído muito. Eu já acho que nota muita diferença. Pronto, deixo-vos este vídeo. Vocês viram. Esperem aí, deixem-me só passar. Okay. Pronto, vocês viram o testemunho das pescadoras no final. Uma delas até disse: eu achava que este projeto não ia dar em nada. Mas depois realmente eles começaram a ver que a ação delas de sensibilização para os pescadores usarem técnicas sustentáveis de tirar o peixe, protegerem as pradarias marinhas, que são o berçário do peixe, que é lá que eles põem os ovos, não o peixe, mas, por exemplo, o choco põe lá os ovos. São zonas muito importantes para que depois, passado algum tempo, não se vê logo mudança imediata, mas passado algum tempo, a biodiversidade vinga, não é? Que as pessoas começam as pescadoras começaram a perceber que aquela intervenção foi boa e que realmente há mais peixe, o que é ótimo para todos. É ótimo para a comunidade pescatória, é ótimo para o ecossistema, é ótimo para toda a gente. E por isso eu fiz este vídeo, concorri ao concurso, tive uma ajuda brutal dos meus amigos e família para partilhar este vídeo com toda a gente e consegui ganhar o prémio. E o prémio foi ir a este evento, ao COP25, é um evento das Nações Unidas, onde os grandes decisores políticos de cada país se reúnem para debater as próximas metas para atingir a neutralidade carbónica, ou seja, a neutralidade carbónica é um estado em que nós conseguimos emitir tanto carbono como aquele que capturamos, que é o ideal. E pronto, e foi muito bom. E para vos dizer também, pus esta fotografia, aqui sou eu a receber o prémio e aqui sou eu com um dos grandes ídolos, que é a Sylvia Earle. Eu, quando era miúda, via documentários da vida marinha com ela e para vos dizer que isto é reconfortante. Às vezes custa um bocado fazer estas coisas e aventurar-nos, mas depois temos estas coisas boas de estarmos com os nossos ídolos, por isso foi ótimo. Outra coisa que eu acabei por me envolver foi na Blue Bio Alliance. A Blue Bio Alliance é uma associação sem fins lucrativos e o que nós fazemos é conectar empresas e organizações e pessoas que usam recursos biológicos marinhos, ou seja, recursos vivos marinhos, algas, peixes. E eu na Blue Bio Alliance comecei-me a perceber que as pessoas não falam. Há uma multiplicação de projetos porque as pessoas não falam e em vez das pessoas fazerem projetos complementares, muitas vezes vivem de costas voltadas e isso não vai dar em lado nenhum. Então o meu trabalho na Blue Bio Alliance é perceber como é que, por exemplo, o resíduo de uma empresa pode ser valorizado por outra, um resíduo pesqueiro ou como é que eu posso ajudar um grupo de pessoas a candidatarem-se juntas a financiamento público, porque a sua candidatura fica mais forte. Então nós na Blue Bio Alliance fazemos isso.
na Blue Bio Alliance nós temos esta missão de promover e desenvolver o setor da economia azul de forma sustentável e circular, principalmente porque nós temos uma grande responsabilidade no que toca à nossa zona económica exclusiva. Não sei se têm noção, mas nós temos das maiores zonas económicas exclusivas do mundo. A zona económica exclusiva é uma zona em que nós temos poder sobre as decisões que são tomadas nessa área, não é? E como temos os Açores e a Madeira, a área é gigante. E queria partilhar convosco que estas ideias dos bioplásticos e coisas feitas com biorrecursos não é só lá fora que acontecem, também acontecem aqui em Portugal. Então queria partilhar convosco algumas empresas que estão neste momento a criar soluções sustentáveis através do oceano. Empresas que cultivam macroalgas em aquacultura e microalgas são estas, a Alga Plus e a Luz Algae, a Buggy Power e a A4F na área das microalgas. Na área da aquacultura temos, por exemplo, nós temos várias aquaculturas, mas por exemplo temos o Oceano Fresco e a Ciência. Na área da farmacêutica, a Sea4Us e a Bial. Isto são empresas que vão buscar recursos marinhos para fazer medicamentos, que as pessoas também às vezes não têm noção que uma alga pode fazer parte de um medicamento, uma alga pode fazer parte de um creme, uma alga pode substituir uma tinta. Por exemplo, uma alga vermelha pode-se fazer um batom vermelho sem qualquer químico, apenas com uma alga vermelha, que tem propriedades também muito boas para a pele, e com um pigmento que é natural, o que é fantástico. E também produtos como um produto antivegetativo. O que é um antivegetativo? Normalmente os barcos ficam com esta zona cheia de algas, cheia de mexilhões colados e muitos micro-organismos. E normalmente as pessoas têm de pintar os barcos ou pôr um produto químico para que estes organismos não cresçam. E existem soluções sustentáveis, por exemplo a Biomimetics, que faz uma tinta baseada numa bactéria que, se caso a tinta vá para o ambiente, é biodegradável e dissolve-se no oceano sem qualquer problema. Também existem soluções de tratamento de águas, como por exemplo a Blue Matter, portuguesa, no Porto, que usa plantas em ilhas flutuantes de cortiça. Até fizeram uma parceria com a empresa Amorim Cork, para, em vez de nós usarmos equipamento caro e feito de materiais que duram imenso tempo e que depois podem se estragar e depois vão para o lixo, em vez de estarmos a fazer o tratamento de água com essa infraestrutura grande e com químicos, usamos uma planta, simplesmente plantas que conseguem reciclar os nutrientes e conseguem colocar a água mais limpa. E outra área que eu trabalho na Blue Bio Alliance é em fazer a ponte entre a ciência e o empreendedorismo e a indústria. Porquê? Porque, como há pessoas que vão para a Biologia Marinha a pensar que a única opção é ser investigadores. Eu na altura pensava isso. Depois descobri que podia fazer muitas coisas mais e uma das coisas que nós podemos fazer é também, depois de uma investigação, percebermos de uma propriedade interessante, com uma aplicação interessante e criarmos a nossa própria empresa, criarmos o nosso próprio produto. O problema é que normalmente uma pessoa que vem das ciências não percebe nada de marketing, não percebe nada de gestão, não sabe como fazer a nível legal as coisas, e nós na Blue Bio Alliance temos esse papel de capacitar estes cientistas para fazerem o seu próprio negócio, porque nós precisamos de ideias sustentáveis, nós precisamos de ligar a ciência à indústria e precisamos de fomentar este empreendedorismo. E é isso que nós fazemos. E o que nós fazemos no Blue Bio Value é isso mesmo. Depois vocês, se quiserem, podem ir ver à internet. E pronto, era isto que eu vos queria mostrar. Um bocadinho sobre o meu percurso, aquilo que eu aprendi, aquilo que existe no que toca a florestas marinhas, no que toca aos biorrecursos, as aplicações todas que é possível. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, ideias, comentários, tenho todo o prazer em ouvir-vos. Obrigada.
Raquel, muito obrigada mais uma vez por esta apresentação incrível. É para mim realmente um tema muito caro, porque pronto, além de achar que é super pertinente e urgente, o mundo marinho é uma descoberta a toda a hora, pelo menos as pessoas que mergulham como tu dizem isso várias vezes, é que é uma descoberta constante e cada vez mais promissora, não é? Porque sabemos que a maior parte do investimento está nos ecossistemas terrestres, nos serviços de ecossistemas terrestres, e muito pouco é dedicado, ou muito pouco já tem vindo a ser mais, mas mesmo assim ainda há pouco investimento naquilo que é o potencial do oceano para a nossa qualidade de vida, para a qualidade de vida de todo o planeta, etc. Bem, já temos aqui algumas perguntas. Eu agradeço também as pessoas que foram colocando aqui questões no bate-papo, e tenho aqui uma pergunta muito prática, se calhar até começava com essa apenas para esclarecer. Portanto, quem é que perguntou? Peço desculpa que eu aqui não anotei o nome, mas houve aqui uma questão de qual era o nome da empresa que produz a tinta para os cascos dos barcos. Podes repetir, por favor, só para ficar a nota, ou se podes escrever no bate-papo também. Acabei de colocar, chama-se Biomimetics, é uma empresa portuguesa de Lisboa. Boa, obrigada. Assim a pessoa também, os vários participantes podem também pesquisar um bocadinho mais sobre a biomimética, que também é uma área super interessante e que está também ainda a percorrer um caminho ainda pouco conhecido, digamos. Olha, temos mais algumas perguntas, mas eu gostava só de fazer-te uma em particular. Então, uma vez perguntaram-me, portanto, eu gosto muito de natureza também, e uma vez perguntaram-me portanto, qual era a importância das árvores para mim. E sabemos que as árvores prestam-nos imensos serviços de ecossistema, uma série de benefícios, digamos, não diretos também, mas que ficam assim às vezes um bocadinho na nossa nuvem, pouco palpável. Mas perguntaram-me porquê é que as árvores são importantes para ti, e eu gostava de colocar a questão de porquê é que o oceano é importante para ti? Ok, presta-nos imensos serviços, podes retirar imensos recursos do mar, mas para ti, enquanto pessoa, enquanto Raquel, enquanto bióloga marinha, o que é que o oceano representa para ti e o que é que ele te dá? Ok, excelente pergunta, para refletir também é bom. Então, eu em primeiro lugar, eu acho, a minha personalidade, eu sou uma pessoa muito calma, sou uma pessoa muito tranquila, e eu nunca vi o mar. Quando eu fui ao mar, até começar a mergulhar, sempre que eu ia ao mar, eu via o mar como uma coisa agitada. Sempre que eu ia à praia, ficava assim até meio nervosa com as ondas, porque eu sou aqui de Viana do Castelo e as ondas aqui são mesmo grandes e poderosas. Mas a partir do momento em que eu comecei a mergulhar, foi um momento de tranquilidade pleno. Nós, quando estamos a mergulhar, temos de comunicar por gestos e temos de estar atentos, ou seja, usamos muita visão, mas o som não existe. Nós ouvimos a nossa respiração quando estamos a mergulhar, inspira, expira, ouvimos, e é mesmo muito tranquilizante. E para mim o mar, eu quando tenho saudades do mar, tenho mais saudades de mergulhar do que ir ver o mar. Também porque se calhar nunca vivi muito longe do mar, eu estou sempre a ver o mar, se calhar não tenho tantas saudades, mas o que eu tenho mesmo saudades é de ir mergulhar e ver e diluir-me, não é? E ser parte daquele ecossistema. E para mim, isso para mim é o sentimento, é a tranquilidade. E depois, para mim, a partir do momento que eu comecei a mergulhar, comecei a ficar fascinadíssima com o papel de cada animal, desde ao invertebrado, ao corais, corais sem invertebrados, mas peixes, cetáceos, e que todo o organismo tem a sua função, e perceber como é que isso funciona, como é tudo uma harmonia lá em baixo, para mim é simplesmente maravilhoso. E claro, depois, a partir do momento que eu comecei a descobrir que, para além disso, tinha um papel crucial no clima, tinha um papel de berçário, que é o início da vida, não é?
a nossa costa é um berçário de vida. Os animais só vão para oceano aberto quando já estão numa idade avançada. E a responsabilidade que nós temos para preservar estes habitats costeiros, porque nós vivemos aqui ao lado, a responsabilidade é muito grande, e o que eu sinto é que as pessoas ainda não têm noção dessa importância. E é por isso que eu acho o trabalho do Ocean Alive espetacular, e eu acabo por tentar trabalhar em todas as frentes, e estou agora também a descobrir a frente que eu quero me dedicar mais. Mas é isto, acho que é isto que eu sinto sobre o oceano. Boa, parece-me realmente uma ligação que vai muito além daquilo que é o raciocínio lógico e a capacidade que temos de percepção da importância ecológica e ambiental que os ecossistemas têm para nós, vai muito além dessa questão, não é? Olha, aproveitava aqui para colocar outra questão da Ana Silva. Tu referiste durante a apresentação que quando as âncoras são lançadas ao mar, as âncoras dos navios e também as redes de arrasto, existe, portanto, uma perturbação do fundo marinho que faz com que o carbono que está acumulado nos sedimentos e que demora vários anos a fazer esse sequestro, essa acumulação, é perturbada, portanto, existe ali um distúrbio. A questão que a Ana colocou foi de que forma é que essa perturbação tem consequências ao nível do carbono que fica suspenso na água. Portanto, de que forma é que isso é prejudicial ou de que forma é que isso tem assim um impacto negativo? Portanto, o remexer o fundo do oceano onde o carbono esteve acumulado e tão bem, como tu disseste, ali tão assente, tão sossegadinho, e depois é libertado novamente para a atmosfera. Pronto, o que é que acontece? Quando o carbono é libertado, as águas ficam mais ácidas. E ao ficarem mais ácidas, estão também a alterar a química do oceano, não é? Há muitos animais que dependem da química, que dependem de sensores também para se movimentarem e para irem, por exemplo, para um estuário. Há certos peixes que vêm do mar e que têm de subir um rio e estão dependentes de químicos, até de ferormonas, alguns cheiram até. Pronto. E isto muda a química do oceano. Mudar a química do oceano é importante, porque há muitos animais que têm este mecanismo sensorial. Para além disso, existem estruturas calcárias em corais e, por exemplo, em moluscos, bivalves, que esta estrutura calcária se pode dissolver. Se a água ficar mais ácida, dissolve-se. Também é mau, porque é uma estrutura que é necessária para o animal sobreviver e que está-se a desintegrar e vai colocá-lo menos apto para sobreviver na natureza. Para além disso, e como eu referi também na apresentação, levantar o sedimento vai colocar água mais turva. Ao colocar a água mais turva, é mais difícil fazer a fotossíntese, porque há uma razão por nós só vermos ervas marinhas em certos locais. É porque as ervas marinhas só se encontram em locais com água muito limpa, porque elas não conseguem sobreviver se a água estiver turva, porque a luz não chega e eles não conseguem fazer fotossíntese. Por isso isto é mesmo muito importante para as plantas, para as ervas marinhas, e se as ervas marinhas morrem, que são a base do ecossistema, depois há toda uma acontecimentos em cadeia, exatamente. Exatamente. Ok, acho que foi esclarecedor a questão que colocaram. E sem dúvida que isso acaba por ter um impacto, e também é algo que ainda está a ser estudado, não é? Porque lá está, os estudos em mar exigem mais recursos, exigem mais investimento financeiro, exigem mais equipas com competências muito amplas, e isso também ainda é um caminho que está a ser traçado, mas sem dúvida, como tu disseste, que não só as florestas terrestres, que toda a gente conhece, toda a gente gosta, e são sem dúvida super importantes, ninguém tira o valor das florestas. As marinhas, eu costumo associar um bocadinho àquela questão de temos um lençol azul, não é? Que parece quase infinito, mas não vemos, a não ser quando há um golfinho a dar um salto, mas também é algo que nós não vemos assim tão frequentemente. Portanto, é um lençol azul que esconde uma riqueza inimaginável. E convido toda a gente a ir mergulhar e fazer um batismo de mergulho, porque as pessoas não têm noção da beleza que é. Qualquer pessoa pode ir mergulhar. Eu quando perguntei, eu lembro na altura que eu estava à procura de cursos de mergulho, achava que tinha de ir
para o Algarve fazer. E não, há um curso de mergulho aqui, há uma escola de mergulho em Viana do Castelo, há 2 até, no Porto há imensas, há em todo lado, há escolas de mergulhas, há muitas, e quando eu perguntei o que é que era preciso para mergulhar, eles disseram que nada, nem sequer é preciso, por exemplo, saber nadar. Eu fiquei assim um bocado, ok, não é preciso saber nadar, mas depois eu percebi, porque quando se mergulha, usa-se o equipamento para nadar. Basicamente nós temos um colete com ar, que insuflamos, e estamos lá em cima, depois vamos tirando o ar, vamos descendo, e depois é só usar as barbatanas, nem sequer se usa as mãos, nem se deve usar as mãos, deve-se manter as mãos quietinhas, e só se usa a barbatana, só se usa os pés, e por isso é simples mergulhar. Agora, a parte difícil do mergulho é a segurança, ou seja, o curso é todo focado na segurança, nos passos que nós temos de ter. É seguro mergulhar se nós estivermos atentos e se estivermos com todo o cuidado. Por isso convido toda a gente a fazer um batismo de mergulho, só para experimentar se gostam, porque acho que a partir do momento em que nós fazemos um batismo, a conexão que nós temos com o mar muda. E por isso acho que toda a gente devia fazer. Ter essa experiência, eu estou na lista também e realmente todo o feedback que tenho de pessoas que tiraram o curso de mergulho é muito esse, é a conexão com o mar, dá assim um clique e torna ainda a paixão maior e a vontade de fazer mais ainda maior. Olha, falando um bocadinho também, como estavas a referir, que às vezes achamos que temos que ir para longe para encontrar coisas qualidade, neste caso estavas-te a referir aos cursos de mergulho, faço aqui um bocadinho a analogia com as plantas que temos na nossa costa. Portanto, às vezes ouve-se falar de espécies protegidas e que são muito icónicas, muito carismáticas para as pessoas. Houve aqui um participante, o José Alberto. O José Alberto referiu que existe uma espécie aquática de planta que é Posidónia, acho que é assim o nome, que é uma planta protegida e endémica do mar Mediterrâneo, e que a pergunta é se na costa portuguesa também temos plantas vegetais aquáticas que estejam protegidas, talvez pelo facto de estarem sob alguma ameaça mais iminente ou algum fator que torne essas plantas alvo de proteção. Sim. Tens conhecimento de alguma? Sim, eu que sei é que existem três espécies de ervas marinhas em Portugal. Eu já não sei de cor qual é aquela que está mais em risco, mas sei que existe uma pessoa que é o Duarte Frade, é um investigador que está, ou pelo menos há 2 anos, que esteve a fazer um estudo para a lista vermelha, para perceber quais eram as plantas que estavam mais em risco. Eu não sei responder quais são o nome das espécies, mas eu até posso ficar com contacto e rapidamente consigo depois via e-mail responder. Sim, se depois, entretanto, puderes colocar um contacto teu, por exemplo, aqui no bate-papo, as pessoas podem enviar-te um e-mail também com essa questão e podes dar mais detalhes sobre isso. Muito bem, obrigada também pela resposta. Eu agora desafiava aqui um bocadinho os nossos participantes. Temos aqui muito pouquinhas câmaras ligadas. Temos aqui um tema que eu acho que não move montanhas, não é o caso, mas agita as ondas. E eu gostaria de desafiar-vos com uma coisa, que é, se quiserem ligar as câmaras, eu também gostaria de ver mais alguns rostos, ver um bocadinho a vossa reação a toda esta temática, e lançava aqui um desafio, perguntava-vos, e depois, entretanto, continuo as questões com a Raquel. Nós já ouvimos falar muito, portanto, no David Attenborough, ele é uma pessoa que está na boca do mundo, ainda recentemente, obrigada por terem ligado as câmaras, já agora, a lá Inês Ferreira, muito obrigada. Ele está na boca do mundo e recentemente também lançou um documentário incrível, que fez uma narrativa muito interessante daquilo que é aquilo que foi o passado em termos de biodiversidade, aquilo que estamos a viver neste momento e aquilo que poderá ser o futuro do planeta e o futuro da humanidade. Ele fez um bocadinho aquilo que tu falaste aqui também na apresentação, que é o melhor cenário possível e o pior cenário possível, e temos que estar cientes de que esses 2 cenários estão em cima da mesa e o agir é agora.
mas conheciam, portanto, o David Attenborough, eu posso até pedir que coloquem aqui no chat se conhecem, este cientista já com os seus 90 e muitos anos, e também vos perguntava então se conhecem a bióloga marinha, exploradora dos oceanos, também já com os seus 83, acho eu, Raquel. Já 83 anos. A Sylvia Earle, que também é uma pessoa que, se pensarmos, ela acho que esteve cerca de 7.000 horas em mergulho. Ela foi a primeira... Exato, acho que ela foi a primeira pessoa a mergulhar a uma profundidade tão grande, a cerca de 300 metros. Conheciam esta Sylvia? Sabem qual é o trabalho dela em comparação, por exemplo, com o do David Attenborough? Podem colocar no chat as respostas, se conhecem, se já ouviram algum documentário sobre ela, se já conheceram um bocadinho o percurso dela, o impacto que ela teve na descoberta do oceano e na preservação, e também é uma ativista muito apaixonada, e não é à toa que a Raquel também a referiu como sendo uma pessoa que a inspirou para também ser uma bióloga marinha de sucesso, eu diria. Acho que a Raquel também concorda que pronto, portanto, terminou o mestrado há pouquíssimo tempo e acho que está num patamar muito bem conseguido, digamos. Portanto, eu sugeria, Sílvia, não conheciam. Portanto, a maior parte das pessoas não conhecia. A Sílvia até lhe chamam her deepness. Exatamente. É a sua profundeza, porque ela foi das... Ela até foi a primeira investigadora a criar uma equipa só de mulheres aquanautas, que é o que ela chama, são a equipa das aquanautas. Ela até tinha um nome tipo, para o grupo, e que também havia na altura, lá está, são outros tempos, não é? Ela tem 80 e tal anos, na altura as mulheres não iam ao fundo do oceano, não, isso é para homens. Exatamente. E ela foi pioneira, e foi pioneira não só como mulher, mas também como em fazer outras investigações. Já agora, Raquel, tocando aqui um bocadinho este assunto, tu consideras que, como mulher, neste mundo e no palco que tiveste também associada à ONU e aos prémios que ganhaste, na posição em que também te colocaste, no fundo, sentiste de alguma forma essa resistência por parte de algumas pessoas por seres mulher, por teres portanto, por estás a assumir um papel também bastante relevante e tudo na ciência? Sentiste isso alguma vez? Felizmente nunca senti nada. Sempre senti que as pessoas valorizavam o balanço de género. Sempre senti isso. Até na seleção de vencedores, até no meu trabalho, as pessoas... Pelo menos eu como pessoa no meu percurso nunca senti isso na pele. Já senti que em posições de liderança, e que não é o meu caso porque eu para já ainda não estive nessa posição, já senti que as pessoas, quando é uma mulher que é mais agressiva, é mais... tem uma posição mais diferente e mais assertiva, as pessoas acham que é estranho. E já fiz essa comparação às vezes, uma das pessoas que eu conheço que eu comparava, mas se fosse aquela pessoa a fazer aquilo, pronto. A única coisa que eu reparei foi nos outros, talvez porque a minha personalidade não é muito de ser assertiva e agressiva nas coisas que eu digo, não sei se me estou a fazer entender, mas com algumas pessoas já senti isso. Por outro lado, na área da biologia marinha nós temos normalmente mais mulheres, pelo menos é isso que eu sinto em Portugal, temos mais mulheres nos cursos do que homens, por isso também deve ser por isso que também nunca senti grande coisa. Ok, pronto, também é um feedback interessante e não sei, talvez esta questão da Sylvia e do David Attenborough seja, não sei, por ele ser mais mediático, mas no entanto a Sylvia também acaba por ser, portanto às vezes fica um bocadinho a dúvida porque é que toda a gente acaba por conhecer tendo um percurso fabuloso, não tira o mérito, mas outra pessoa também com um percurso incrível, pronto, não estar tanto na boca do mundo, se terá a ver com o facto de ser sim, eu acho que o David Attenborough já foi desde novo uma pessoa que estava à frente de programas televisivos, e a carreira dele foi mais de televisão e depois acabou por ser conservacionista. A de Sylvia foi ao contrário, a Sylvia era investigadora
Durante muito tempo só teve a fazer ciência e depois começou a fazer comunicação numa idade mais à frente. E ganhou mais visibilidade pelos feitos dela, começou a aparecer na televisão. Se calhar é por isso, Mariana, digo eu, pode ser um fator. O poder da comunicação, o poder da comunicação também aqui um bocadinho como fator-chave de transmissão de conhecimentos e tudo isso. Está aqui a Fedra a dizer que o Jacques Cousteau... Desculpa. Não tem mal. Sim, peço desculpa que eu acho que não desliguei aqui os micros, mas... Não, desligaste, eu encativei o meu. Queria saber se é possível abrirmos diálogo por aqui ou se estamos só exclusivamente no bate-papo. Não, estão super à vontade, como referi também no início, podem fazer perguntas, portanto, diretamente à Raquel, oralmente, não tem qualquer problema. Portanto, Inês, estás à vontade de fazer o... Não quero é passar à frente de ninguém no bate-papo, porque acho que já houve aqui... Sim, houve aqui uma questão relacionada até com a alimentação. Então, se calhar, eu só queria dar aqui uma chega por causa da Sylvia Earle. Eu, felizmente, também tive a grande sorte. Eu participei no FameLab e fui finalista em 2018 e bateu com... Portanto, eu fui... defender a minha história na National Geographic Summit e tive a enorme sorte de uma das oradoras ser a Sílvia, e eu acabei por discutir essa questão em bastidores com ela, do porquê desta questão de homens e mulheres. Em relação ao Sir David, eu acho que a grande diferença é... o David Attenborough não tem uma carreira científica, não tem uma formação de si científica. Eu acho que a projeção, como disse a Raquel, que lhe foi dada pelos próprios mídia e agora nas redes sociais, que ele aderiu ao Instagram, acho que lhe deu uma projeção maior, até porque acho que ele tinha de início uma capacidade muito grande de falar a linguagem dos comuns mortais. E depois, em relação à Sílvia, uma das coisas que ela me disse nos bastidores é: enquanto tiver que haver balanço de géneros em equipas, em prémios, em etc., ainda está tudo perdido, porque as pessoas têm que ser valorizadas por aquilo que são, por aquilo pelo seu empenho, pela sua dedicação. Desculpem, a minha cadela quer participar. E é um bocado isso, mas fico super feliz de ter havido esta abordagem. Não contava com esta abordagem depois desta conversa com a Raquel. Obrigada. Muito obrigada, Inês, também pela tua partilha e pela tua também participação, já que também tiveste a sorte de estar com ela e de dar um bocadinho o teu testemunho daquilo que é a opinião dela em relação a esta questão. Muito obrigada. Obrigada, Inês. A Raquel, com 85 aninhos, que é a idade dela, a Silvia tinha 83 em 2018, ela agora tem 85. Queria saber se a Raquel conta mergulhar até essa idade. Acho que é um desafio. É mesmo um desafio, porque aquela mulher, eu não sei onde é que ela vai buscar aquela força, porque não é fácil mergulhar, a carregar as coisas todas. Claro que deve ter, se calhar, uma cooperativa atrás, mas sim, eu conto continuar a mergulhar, eu quero imenso continuar a mergulhar, obviamente, mas fogo, é dose, até aos 80 e tal anos, é mesmo dose. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Então, se calhar passava aqui para uma pergunta um bocadinho mais relacionada com o potencial dos recursos marinhos. O António Tavares perguntou há pouco qual o uso de algas que conheces, portanto, de algas que estejam presentes na nossa costa, que estejam associadas à alimentação humana. Portanto, tu referiste a alga plus e eu penso que a alga plus é sem dúvida também um bocadinho pioneira nesta questão, mas se quiseres comentar esta questão. Sim. Olha, o que é que acontece com as algas? E isto também tem de ser um ponto assente. As algas são filtradoras, por isso a alga é comestível se a água estiver saudável. Por isso, mesmo que eu diga aqui uma espécie comestível, não significa que qualquer pessoa possa ir ao mar buscá-la e comer. É também igual como aos moluscos, como as ameijas, os mexilhões. Pronto, só para pôr isto a ser, porque eu não quero dar uma intoxicação alimentar a alguém.
Mas a maior parte das nossas algas são comestíveis. Aliás, eu até diria que todas as algas são comestíveis, no sentido de há pessoas neste momento a experimentar algas em cozinha, chefes de cozinha, para comida. Por exemplo, a alface do mar, que é a ulva, que é muito verdinha, verde, parece mesmo uma alface quase verde clarinho, consegue-se ver imenso no sul. Eu lembro uma vez que fui a Tavira que vi ulvas gigantes, elas são assim mais ou menos deste tamanho, mas eram enormes lá em baixo. Usa-se imenso em saladas. A fava do mar, que é fucos, que são aquelas que têm umas bolinhas que as pessoas às vezes na praia até gostam de espremer. Também são comestíveis. A pórfira, que é o que dá, que é a espécie que está à volta no sushi, que é o nori, que é o que chamam na cozinha nori, mas a espécie é pórfira, que é uma pórfira é P-O-R-F-H-Y-R-A. E pronto, existem várias, exatamente, e como a Mariana disse, se vocês forem à Alga Plus, vocês vão ver lá aquelas que eles produzem mesmo, que eles vendem, vocês podem comprar, são algas que se pode usar em arroz de peixe, fica ótimo, e eles vendem, por isso se vocês quiserem experimentar comer algas e fazer pratos com alga e aventurarem-se na cozinha, a Alga Plus vende e são muito boas, eu já experimentei. E não só algas, como também tem parcerias com cremes. Eles fazem imensa coisa. O mundo da aplicação das algas é mesmo enorme. Pode-se fazer imensa coisa com algas. Sim, obrigada, Raquel. Eu aproveitava também, tu falaste nos sapais, e os sapais, apesar de ser um ecossistema que as pessoas também estão bastante familiarizadas, porque, como referiste, próximo dos estuários, ali em Aveiro, e quer dizer, existem imensos sapais daquele género que tu mostraste na imagem, também se consegue retirar recursos marinhos incríveis, como por exemplo as espécies halófitas. Temos, por exemplo, a salicórnia, que é ótima e super saborosa para quem gosta assim do teor de sal na alimentação. Pode acrescentar a salicórnia em substituição até do sal, quer seja numa salada, até naqueles pratos gourmets. Aliás, a salicórnia é muito comercializada para os países mais... Como é que eu ia dizer? Sim, de cozinha, por exemplo, a cozinha francesa. Assim, exatamente. Cozinha mais... Aqueles chefes que realmente gostam de proporcionar aos clientes do restaurante assim, uma degustação diferente, e a salicórnia permite que os clientes sintam realmente um sabor, um paladar muito diferente daquilo que são os vegetais normais. Portanto, a salicórnia, existem várias espécies também marinhas, que não só as algas, têm imenso potencial, podem depois pesquisar. Eu posso deixar aqui o nome de uma que temos nos nossos estuários, nas nossas marinhas, que é a salicórnia ramosíssima, e é ótima, existe à venda já em vários supermercados, é comercializada também por algumas empresas portuguesas que estão a ser pioneiras também em potenciar este tipo de recurso marinho. Sim, estão aqui a dizer que é um bocadinho cara, sem dúvida, portanto, é competitivo o mercado, em qualquer produto que seja. O facto de existirem poucas empresas a comercializar certos produtos, principalmente recursos marinhos, torna os preços um bocadinho mais elevados, mas de qualquer das formas não deixa de ser um excelente alimento e uma excelente fonte de nutrientes. Exatamente, e não tem tanto sal, ou seja, o sabor é salgado, mas faz melhor. Tem mais nutrientes e faz melhor. E acho que neste momento só tem à venda, acho que corrijo-me se estiver errado, Mariana, salicórnia fresca, mas agora estão a explorar salicórnia em pó. Sim. E esta salicórnia em pó é uma maneira de, como a salicórnia tem um período de crescimento durante o ano, ao nós liofilizarmos e colocarmos em pó a salicórnia, a validade vai ser muito maior. Então, como a validade é maior, o preço fica mais baixo. E neste momento estão, e também nos programas que eu estou envolvida de aceleração e de ação, este assunto vem muito à baila, porque o mercado do sal é enorme. Exatamente. E se nós conseguimos fazer salicórnia em pó e que o gosto seja semelhante e mais nutritivo, sim, excelente. E desde que façamos também retirar a salicórnia de forma sustentável, em princípio uma aquacultura multitrófica integrada que envolve várias
vários layers de ecológicos, pronto, não vou entrar, mas sim, consegue-se fazer produção de forma sustentável e boa. Exatamente, é sem dúvida tentar encontrar soluções e tentar rentabilizá-las de uma forma inteligente, que é protegendo os recursos marinhos e ao mesmo tempo aproveitando os produtos que nos pode oferecer, que o mar nos pode oferecer. Sem dúvida. Eu não sei se deixei aqui alguma pergunta para trás. Esta das algas ficou feita. Surgiu aqui uma questão do José Alberto, que referiu que já participou num batismo de mergulho, mas que foi em piscina. Portanto, a questão é se pode fazer batismo no mar, inclusive em zonas mais ricas em termos de biodiversidade, portanto, com corais, com pradarias, todo esse cenário quase paradisíaco que às vezes achamos que não temos na nossa costa portuguesa. Sim, eu aconselho, é possível fazer batismos em mar. Normalmente o que os centros de mergulho fazem é primeiro em piscina, só para as pessoas se habituarem com o rolador, perceber como é que se tira a água da máscara, para não ficarem a ver embaciado, e depois, primeiro na piscina e depois no mar. Há outras escolas que fazem logo no mar, numa área confinada, depende do sítio, porque tem que ser um sítio seguro, que não seja muito exposto às ondas, tem de ser sempre um sítio seguro, porque se calhar o centro de mergulho onde o José foi, se calhar não tinha algum sítio assim seguro para fazer o batismo, e por isso é que foi na piscina. Mas há sítios, por exemplo, no Estuário do Sado, ali no Parque Marinho da Arrábida, tem imensos centros de mergulho, em Sesimbra também, que fazem batismos, tenho quase certeza que fazem batismos no mar e perto de pradarias marinhas, não garanto que seja em pradaria, mas perto, com águas muito limpinhas e em superfícies baixas, porque um batismo tem de ser com uma profundidade baixa, porque caso a pessoa decida de repente ir para o fundo do mar, não há problema, porque está ali pertinho. Por isso é possível. Aconselho, se alguma vez visitar os Açores, em breve, os Açores, então de certeza que vai conseguir ter um mergulho fantástico, um batismo de mergulho. Normalmente o batismo é até 5 metros de profundidade e vê-se já imensa coisa nos Açores, é mesmo fantástico. Sim, não deixa de ser curioso também que há uma frase que costuma ser muito conhecida, que é: conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo do mar, por exemplo, e percentagens como 91% da vida marinha está por descobrir, e no entanto parece que o conhecimento e o investimento vai realmente muito para aquilo que é o ecossistema terrestre. E sem dúvida que incentivar as pessoas a fazer mergulho, incentivar as pessoas a conhecerem o mar, a ligação entre a sustentabilidade, portanto, que começa em terra, ou para quem queira, começa no mar e acaba em terra, portanto, que está tudo interligado, todo esse envolvimento é realmente super, super importante, na minha opinião, e acho que para qualquer pessoa que também está consciente portanto, dos desafios que por aí vêm, não é, no nosso futuro, pela sustentabilidade ambiental. Agora, referiram aqui uma questão relacionada com a Ocean Alive. Tu também mostraste o vídeo e acredito que o vídeo também tenha ficado assim muito... as pessoas tenham gostado bastante, porque é realmente um vídeo muito bem conseguido, com testemunhos, com imagens fortes, com uma mensagem também muito importante. E perguntaram aqui, até no vídeo falaram um bocadinho sobre isso, mas de qualquer das formas eu volto a reforçar, para que comentes um bocadinho a receptividade dos pescadores, da população, porque existe já esse envolvimento da população para a conservação da natureza, mas na tua visão, na tua ótica, qual é que foi assim a receptividade dos pescadores para o projeto? Eu, para falar disso, tenho de ir um bocadinho atrás, porque a cofundadora da Ocean Alive é a Raquel Gaspar, e a Raquel Gaspar já fazia investigação de cetáceos, golfinhos, na zona de Setúbal. Ao fazer esta investigação, ela já foi criando uma relação com pescadores, porque ela tinha de fazer inquéritos aos pescadores e tudo mais. O que é que ela reparou? Reparou que as mulheres, as pescadoras, eram muito mais receptivas que os pescadores. E ao dar uma remuneração pelo tempo deles, não é? Ao valorizar, porque eu acho que o que é que acontece?
há muitos pescadores que veem os biólogos como um inimigo. Vem aqui um biólogo dizer que eu não posso pescar isto. E a abordagem deles não foi essa. A abordagem delas foi, em primeiro lugar, perceber o que é que os pescadores sabem sobre o mar, que elas não sabem, que os biólogos não sabem. Há muitos pescadores que sabem coisas que os biólogos não sabem. É prática, eles vão ver. Muitas vezes até dão nomes diferentes que nós e depois tem de haver ali um diálogo para nós percebermos qual é a espécie que eles estão a mencionar. E então a abordagem teve de ser perceber o que é que eles têm para mostrar, depois de valorizar o conhecimento deles e até dizer vocês que sabem sobre isto estariam dispostos a falar com miúdos, com escolas e nós trazemos as escolas e vocês falam um bocadinho sobre o que é ser pescador e o que é que vocês veem, os impactos que vocês veem e tudo mais. E ao dar essa voz eles vão ficar muito mais receptivos a tudo o que vai acontecer a seguir, que no caso da Ocean Alive foi pedir-lhes para elas irem, por exemplo, a ações de sensibilização com os mariscadores, porque no Sado existe muito a prática de mariscar o lingueirão, e esta prática de mariscar o lingueirão, a técnica que se usa é usar uma embalagem de sal fino que se compra no supermercado, eles colocam o sal fino na areia. Como o sal depois causa stress ao lingueirão que está no sedimento, e o lingueirão sai, tipo, vai assim, o que é que se passa? O que é que está aqui a passar? E ao sair, os pescadores vão buscar o lingueirão e é assim que apanham. O que é que acontece? No final quando o sal acaba, normalmente o que os pescadores faziam era, ok, acabou, vai para o chão. E era natural para eles, assim, eu não os critico, porque eles nunca pensaram, eles nunca refletiram sobre o que é que se passa, o que é que se vai acontecer depois de colocarem ali o plástico. Não sabiam que o plástico demorava imensos anos a decompor-se, não sabiam que o plástico pode causar doenças, por exemplo, se os peixes comerem o plástico morrem, ou se o peixe comer o plástico até sobreviver e depois nós pescamos e nós comemos o plástico que estava dentro do peixe, e nós próprios podemos ter doenças porque temos esses plásticos, microplásticos no nosso corpo. E quando nós explicamos isso, eu já tive em ações dessas, a expressão deles muda. Eu lembro-me de estar a falar com eles ficam assim, de repente eles estão a perceber, mas é assim, é natural, é como qualquer um de nós, quando recebe uma informação nova, fica a refletir. E por isso, o que é que aconteceu? Ao haver pescadores dentro da comunidade que sabem isto, depois eles vão falando entre eles, então é multiplicador. E o que a Ocean Alive conseguiu fazer é incrível, porque eles agora nas ações já há muitas mais pessoas que já sabem, que já levam o seu saquinho para colocar lá os sacos. Quando nos veem lá com a t-shirt do Ocean Alive, já vão ter connosco e dão-nos as coisas, já nem quase precisamos fazer nada, porque as pessoas já estão sensibilizadas. Por isso é esse tipo de receptividade que eles conseguiram, que tem tido um impacto brutal. É o valor, eu acho, do envolvimento e nós aqui em Lousada também um bocadinho mais na conservação da natureza terrestre. Pronto, tentamos também sempre abordar estes temas, mas acabamos também por perceber que o envolvimento das pessoas é o que faz a diferença, é o que faz um projeto ser bem recebido, estar em proximidade com as pessoas e conseguir-se os resultados. Acho que é mesmo, e esse envolvimento muito terra a terra, não é? Não vale a pena uma pessoa chegar ali com aquele estatuto de ok, sou licenciada, tirei uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento e chego aqui e isto é assim, assim, assim. Não, é como tu disseste, é aprender com as pessoas que têm um conhecimento enorme, não é? Que viram muita coisa a acontecer, que viram muitas mudanças a acontecer, que nós não vimos, a geração mais nova, não é? E aprender com eles e juntamente com eles fazer a mudança e serem agentes de mudança, mas de forma conjunta. Acho que é um bocadinho esse o passo, não é? Aquela transição para um projeto realmente fazer a diferença e mudar um bocadinho o mundo, não é, E Raquel? aí o poder da comunicação que eu acabei por me aperceber que a maneira como nós falamos com as pessoas e nos envolvemos com elas tem um poder enorme. Nós podemos mudar o mundo assim. Obviamente que a investigação é importante, mas também é importante ligar o mundo da investigação ao resto. Exatamente.
e eu adoro trabalhar nessa área. É realmente algo que te deixa assim um sorriso na cara enorme. Olha, Raquel, eu estive antes da sessão também a conhecer-te um bocadinho, apesar de sermos amigas também, eu tive a conhecer um bocadinho melhor aquilo que tu gostas e os livros que gostas, e tu deste uma entrevista uma vez em que referiste que o teu livro preferido era A Cidade dos Deuses Selvagens, que é um livro que fala, pronto, um bocadinho sobre a importância portanto, nos preocuparmos com o ambiente, as preocupações, o desaparecimento de algumas tribos indígenas. Estão aqui a perguntar, um bocadinho no seguimento disto, que sugestões é que tu darias para conectar os alunos com este conhecimento? Se alguma bibliografia, se alguma pessoa, se algum artigo, o que é que tu sugerias como sendo vantajoso para conectar os alunos, as crianças, a este tema? Ok. Eu não sei se quem está a fazer esta pergunta é professor ou... É Diana Vieira, não sei. A Diana pode Ok. ligar, pode dizer aqui no chat se é professora, se tem um bocadinho o interesse por essa perspectiva. Sim, sou professora. Ok, boa. Pronto, é que o que é que eu estou aqui a pensar é que eu acho que é muito importante as escolas abrirem-se para parcerias como a Ocean Alive, porque a Ocean Alive o que é que fez? A Ocean Alive foi falar com escolas a ver se estariam interessados em fazer visitas com os alunos ao estuário. Eu acho que a maneira mais eficaz de um aluno aprender é ir ao sítio, é tocar, é cheirar, é ver, é falar com as pessoas que usam esse recurso no seu dia-a-dia. E na eventual hipótese de não ser possível, hoje em dia, felizmente, já há pessoas a criarem conteúdo que nos permite conectar. Por exemplo, o Nuno Sá, não sei se Diana conhece, o Nuno Sá é um videógrafo subaquático que fez um documentário há pouco tempo, uma série documental chamada Mar, a Última Fronteira. Eu vou colocar aqui. Sim, eu ia dizer isso, posso colocar aqui. Na RTP Play, vocês conseguem ver todos os episódios. E então, é o Nuno Sá, eu neste momento também estou a trabalhar com ele para o ajudar nos próximos documentários. O Nuno Sá, ele é uma pessoa que durante o documentário vai mergulhar e que tem, e eu adorava ter aquilo no sentido de experimentar, porque eu já vos disse que eu gosto de mergulhar por causa da quietude, mas ele tem uma máscara, uma full face mask, que consegue falar enquanto está a mergulhar. Então ele no documentário está a falar e está a dizer, olha o peixe-porco, olha o mero que faz isto e aquilo, e explica as coisas de uma forma muito simples, e os miúdos, eu acho que qualquer pessoa, desde miúdo a graúdo, vai adorar aquele filme porque parece que estamos com ele a mergulhar e ele mostra a nossa costa portuguesa, o que também é inédito. Em todos os comentários de vida selvagem marinha, nós vemos a Austrália, vemos o México, mas nunca vemos Portugal. E nós temos imensa coisa interessante aqui nas nossas águas. E o Nuno Sá está a ter um trabalho espetacular em passar isto para vídeo, para documentário, para as pessoas verem e perceberem que nós, afinal, em Portugal também temos muita coisa interessante e vale a pena conservar o que temos. Por isso, Diana, aconselho, se calhar, não sei, numa aula, ver um episódio, não sei se é possível, ou então no trabalho de casa vocês vão ver este episódio, eles ficam todos contentes. No dia a seguir faz perguntas, e pronto, na eventualidade de não dar para realmente ir com eles ver as coisas e com visitas de estudo, acho que essa é a melhor maneira. Exatamente, obrigada Raquel, sem dúvida, é pô-los assim com maior proximidade às coisas, às vezes pela televisão, outras vezes fisicamente quando é possível, porque, por exemplo, Lousada estamos a 30 minutos da praia, às vezes é difícil levar os alunos lá e tudo mais, lá está, cabe-nos a nós, da mesma forma que enquanto cidadãos nos cabe a nós pressionar um bocadinho as organizações políticas para que também estejam num caminho da sustentabilidade, eu acho que também os professores, as organizações escolares também podem tentar pressionar um bocadinho, entre aspas, os diretores das escolas e tudo, para que também haja um investimento em dar a conhecer ecossistemas diferentes. Sim, e neste momento há investimento público para a literacia do oceano. Neste momento há uma call aberta até da ZA Grant, que é um mecanismo de financiamento muito interessante, que quer
criar mais cursos em escolas e cursos formais, que pode ser desde primária, segundo ciclo secundário ou universidade, sobre literacia do mar. E se existe esse financiamento, deve haver pessoas que querem fazer projetos destes, e então uma escola tem de estar atenta também ao que existe e envolver-se. Quer esteja a 20, 30 ou 50 quilómetros da costa, não é? Porque o nosso país é tão pequenino e mesmo assim há pessoas que acabam por não conhecer bem o que é o ecossistema marinho, quais os recursos que ele tem. Sim. E a coisa boa destes financiamentos é que tem um financiamento para tudo, para ir fazer parte destes consórcios, destes projetos, é bom porque não custa à escola. A escola faz parte como beneficiário do projeto e vão numa carrinha de manhã para a praia, estão o dia todo a ver qualquer coisa, depois voltam. São oportunidades muito boas. Se eu me lembrar de alguma, depois também partilho. Obrigada. E provavelmente nunca mais vão esquecer desse dia e se calhar fica a sementinha daquilo que é o oceano e aquilo que se pode fazer no oceano, como tu referiste. Pode-se trabalhar em investigação, pode-se trabalhar em comunicação, pode-se trabalhar na educação ambiental, no envolvimento social, portanto a panóplia de oportunidades ligadas à biologia marinha é muita, é preciso é que realmente as pessoas conheçam o que existe e que se mexam também, que se deem a conhecer. Eu acabei por me aperceber que o meu percurso acabou por ser bem sucedido porque eu mexi-me e fui falando e fui dizendo, senão as pessoas no caminho iam saber que eu gostava de comunicação, não é? Isto também, acho que infelizmente há certas profissões que é quase certo que vai haver emprego, quase nem se precisam de mexer, que aparecem coisas, estou a brincar, mas em biologia nós temos de nos mexer e dar a conhecer e mostrar esta paixão para as pessoas acreditarem em nós, que nós fazemos um bom trabalho. Sem dúvida, fazer voluntariados, fazer ações... Fazer contactos, eu acho que networking é muito bom. É aquilo muito que tu fazes também na tua vida profissional hoje em dia, não é? Tens uma rede enorme no país que liga pessoas e que liga projetos e que liga, no fundo, um valor que é a proteção do meio marinho. Bem, eu também não me querendo alongar mais, eu acho que não deixei nenhuma pergunta para trás, espero eu. Falam aqui um bocadinho, peço desculpa que tinha aqui uma questão relativa às espécies invasoras terrestres. Nós já estamos com o tempo um bocadinho apertado, eu peço desculpa hoje também por questões das restrições da pandemia, estamos aqui um bocadinho mais limitados no tempo. Tinha aqui uma questão, Raquel, só se quiseres responder muito rápido sobre as invasoras terrestres, portanto, do impacto das invasoras terrestres. Estão a perguntar quais as espécies marinhas com caráter invasor, sim. Ok. É uma pergunta interessante. Eu vou falar do que eu sei, porque eu estudei algas, eu sei mais de algas. Existe uma espécie, por exemplo, a Asparagopsis taxiformis, que é uma alga vermelha, que veio para Portugal através do... Por exemplo, os barcos, quando saem de um sítio, têm de entrar água no barco, depois quando atracam num sítio sai a água. E o que é que acontece? Às vezes, nessa viagem, chamam-se as ballast waters, só sei em inglês, desculpem. O que é que acontece? Estes barcos vieram do outro lado do Atlântico, chegam a Portugal e retiram a sua água e nessa água vão algumas espécies marinhas, às vezes. Pronto, e a Asparagopsis taxiformis é um dos casos que já existe bastante agora na nossa costa, mas não é endémico. E depois existem alguns peixes, existe o caso do dragonfish, mas acho que não há aqui em Portugal. Mas o que é que acontece às vezes com os peixes? E isto acontece, até é engraçado analisar. Às vezes até há pessoas que compram peixe para ter no aquário, até de água doce, e depois colocam na sanita, ou não sei, às vezes eles vão para lá, parece a história do Nemo, e aquilo vai parar ao rio e eles multiplicam-se, e isso acontece, por isso não sei dizer muitas espécies, agora assim de cabeça, de espécies invasoras que têm um grande impacto, mas posso-vos dizer as causas desse impacto, as causas dessas espécies invasoras no mar, que muitas vezes têm a ver com estas
ballast waters dos barcos, tem a ver com aquela coisa que eu falei do encrustamento dos barcos em baixo, aqueles mexilhões que estão ali, as ascídeas, que são também os moluscos que se colam, que depois a chegar aos portos libertam-se e vão à sua vida. Por isso este tráfego marítimo influencia muito a biodiversidade e muitas vezes introduz espécies invasoras. Só que não sei dizer nomes de espécies assim de cor. Águas de lastro. Águas de lastro, exatamente. Desculpem lá. Este é o mal de fazer um mestrado em inglês, porque depois não sei as coisas em português. Mas pronto, quem quiser também pesquisar um bocadinho mais sobre o tema, já existem muitos estudos científicos, muitos artigos das águas de lastro e do impacto que isso tem vindo a ter e das soluções também. Às vezes, há mais vitamina. Agora o Carlos disse isto, às vezes o que acontece também é aquacultura, pessoas que fazem aquacultura de espécies que não são endémicas, isso também é muito mau, porque depois a aquacultura em mar aberto é muito difícil controlar e depois as coisas propagam-se. Por isso também é muito importante a responsabilidade para fazer estas aquaculturas. O nível do impacto das espécies invasoras acaba por ser assemelhar-se um bocadinho àquilo que é o impacto das espécies invasoras em terra. Sim, competição e destabilização do ecossistema. Algumas que não têm muito impacto, mas há outras que têm. Eu sei que acho que é a ostra japonesa que trouxemos para Portugal, que também existe agora nas nossas águas, mas não é nossa, foi também de uma aquacultura. Exato. Pronto, é estarmos conscientes também dos problemas e às vezes nós próprios enquanto cidadãos achamos que não estamos a fazer nada de mal, não estamos a ter uma ação que possa pôr em causa os ecossistemas e às vezes estamos com coisas muito simples. Por exemplo, eu às vezes vou a qualquer lado e vejo, por exemplo, aquela planta invasora, a erva da fortuna, em vasinhos nos parapeitos da janela. Ou o churão. Já vi churão. O churão das praias, exatamente, que também é uma espécie altamente invasora, que tem aquelas flores muito bonitas que as pessoas acham imensa piada nas dunas, mas que tem um impacto enorme. Eu acho que realmente conhecer os problemas e minimizar os problemas também é super importante enquanto cidadãos e enquanto pessoas também alerta para o que está a acontecer. Pronto, é assim, vamos acabar, vamos mesmo. Pronto, Raquel, olha, muito obrigada. Tivemos aqui muitos, eu ainda não disse, mas nós tivemos aqui muitas pessoas a elogiar o teu trabalho, a dizer que fizeste uma apresentação excelente, que o teu percurso é realmente inspirador e que faz-nos acreditar e ter a esperança de que um mundo melhor virá. E que vai ser possível realmente encontrar soluções, quer seja nos serviços de ecossistemas, quer seja nos recursos marinhos, no que for. Portanto, olha, estamos aqui a receber muitas mensagens de parabéns. Obrigada a todos, foi um prazer. E se calhar às vezes, se calhar eventualmente vais receber algum e-mail com algumas questões. Sim, à vontade. A Raquel também, pronto, tem uma vida um bocadinho ocupada, mas ela de certeza que sim, vou de férias hoje. Exatamente. Mas eu respondo quando puder. Exatamente, por isso, muito obrigada também por aqui quase em cima das tuas férias nos teres proporcionado esta sessão que foi espetacular. Eu particularmente gostei muito e acho que também é uma opinião que toda a gente está aqui a demonstrar. Muito obrigada a todos por terem também passado esta noite de sexta-feira a saber mais sobre o oceano, a conhecer melhor estes ecossistemas e espero que tenha sido útil e que tenham aprendido alguma coisa com o que a Raquel nos apresentou. Portanto, dou por encerrada a sessão. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Eu. Foi um prazer estar convosco e continuem a fazer estas iniciativas maravilhosas que são necessárias. Sim, desculpa, eu vou só dizer uma coisa, Raquel, dá-me só mais um minutinho, por favor. Eu vou só dizer aqui que hoje também o município de Lousada teve aqui um motivo de orgulho, precisamente por divulgar ciência, precisamente por fazer ciência cidadã, por fazer o envolvimento social, por dedicar muito daquilo que é o seu investimento à ciência e à preservação dos ecossistemas e da natureza. Hoje tivemos a felicidade de ver lançado um artigo
na National Geographic, que vai estar disponível, aliás, estará disponível já hoje nas bancas, onde toda a estratégia municipal para a sustentabilidade que o município estabeleceu já há alguns anos está na revista. É uma revista que realmente fala de assuntos pertinentes, de assuntos que deviam interessar a todos nós. Portanto, eu deixo o convite para visitarem o Facebook de Lousada Ambiente. Lá temos a notícia da revista, e depois se calhar também terão a oportunidade de consultar o artigo na revista. E pronto, era só isto que eu queria dizer, não podia deixar de dizer, porque realmente foi algo Eu vou comprar. Boa. É algo que realmente deve ser um motivo de orgulho, porque onde os esforços são direcionados na conservação daquilo que é a nossa qualidade de vida, merece realmente todo o mérito. Portanto, espreitem a National Geographic, e tem outros artigos também muito interessantes, por isso vale a pena por toda a revista, mas sem dúvida que ter lá um artigo de um município tão pequenino, que quase ninguém conhece, que toda a gente conhece, confunde Lousada com a Lausanne, e está aqui quase tão anónimo, fez um trabalho muito distinto naquilo que é a divulgação de ciência e uma estratégia municipal em várias vertentes. Pronto, já me estendi, Raquel, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, talvez. E boa noite e boas férias, e muito obrigada a todos. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Adeus. Adeus.